Muito bem, pessoal. Muito boa tarde a todos que estão aqui presentes em mais uma live da Shure do Brasil. Estou aqui junto com meu amigo Augusto Marcondes, da Audinate. Ele é o Technical Training Manager, responsável por fazer treinamentos Dante na Europa, mas o Augusto é brasileiro, então ele estava com muita saudade do Brasil e hoje veio aqui convidado especial participar aqui com a gente. E queria agradecer a presença dele aqui também, agradecer a participação aí da colaboração da Audinate nesse sentido e agradecer a todos que estão aqui participando junto com a gente. Se vocês puderem continuar curtindo e compartilhando aí para a gente atingir mais pessoas, seria ótimo. A gente vai estar gravando esse webinário, essa live aqui hoje, né? E para quem não puder participar ao vivo e quiser assistir depois, né? A gente vai publicar no YouTube e em outras redes sociais também, tá? Então, queria agradecer vocês aí por estarem aqui. E hoje o nosso tópico, né? A gente vai falar um pouquinho sobre áudio em rede, de uma forma mais ampla, mais generalista, por assim dizer, para que as pessoas consigam entender para que serve essa tecnologia, por que ela veio, por que ela está tão assim em alta, né? Qual é a tendência, né? De mercado e da própria indústria mesmo, né? Então eu vou deixar para o Augusto se apresentar rapidamente aqui, porque a gente tinha era para ser o efeito surpresa, mas a gente aqui a dinâmica aqui ela acontece assim. Então, Augusto, obrigado aí, tá, por estar presente com a gente participando desse webinar aqui hoje. Se você quiser se apresentar rapidinho, a gente já segue. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Meu nome é Augusto Marcondes, eu sou brasileiro, como vocês podem me ouvir, mas já moro aqui na Europa, passei por alguns países. Estou há 3 anos aqui na Inglaterra e tive a grande oportunidade de entrar para o time da Audinate, que justamente é a provedora da tecnologia e do protocolo e de toda a solução para áudio e agora também vídeo em redes. Estamos desde 2006 no mercado, já são mais de 500 fabricantes que usam a nossa tecnologia, cerca de 3.000 produtos só de áudio, das mais variadas formas. Hoje, logicamente, que a gente vai se concentrar nos produtos da Shure, mas se a pergunta é por que áudio foi para network, é muito simples, né? Nós estamos passando agora por uma revolução do mercado e da indústria audiovisual, tal e qual aconteceu quando a telefonia, que antigamente era analógica, passou para digital. Então é mais ou menos isso que vai acontecer com tudo aquilo que a gente pode entender como áudio e vídeo também em redes. Então, uma altíssima qualidade, múltiplos canais passando pelo mesmo cabo em velocidades assim nunca mais vistas antes, né? Nunca vistas antes, e vai potencializar vários mercados. Eu tenho certeza que o DJ vai comentar a respeito disso. Então, a pergunta era, por que áudio está entrando no mundo da network? Porque a gente quer crescer exponencialmente e escalabilizar isso tudo de forma cada vez mais convergente. Show de bola. É isso aí, a gente vai entrar um pouquinho também mais dar uma aprofundada nesse tópico todo aí, a gente vai ter assunto para desenvolver. Então vamos ao que interessa, né? E vamos à apresentação. Então vamos chamar aqui nossa apresentação. Então a gente, Gustavo, Augusto, desculpa, que eu olho o Gus aqui, para mim já me vem Gustavo na cabeça, foi mal. Normal. Vamos aqui na apresentação e aí a gente vai, se você tiver algum comentário, por favor, fica à vontade, tá? Mas aí a gente tenta seguir conforme a gente está colocado aqui. Então, primeiro, a gente vai entender um pouquinho da onde que a gente veio, né, e para onde que a gente está indo no sentido de sistemas de áudio e vídeo em rede, né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que estar atento é pensar assim qual foi a evolução, não é, no projeto no conceito dos projetos audiovisuais, né? E eu acho que uma das grandes dificuldades, eu que venho de Pro Áudio, todo mundo que é de Pro Áudio aí que está nessa chamada sabe que assim o engenheiro de som ele não é um engenheiro de rede. Então isso eu poderia dizer que isso é a primeira não dificuldade, mas a primeira questão, né, de começar a entender. Eu lembro que há um tempo atrás eu trabalhava numa grande locadora e sempre rolava aquela questão, pô, mas eu sou um técnico de áudio, não sou um técnico de TI, né? É,
Então, a grande verdade é que cada vez mais o engenheiro de áudio ele tem que saber de rede, pelo menos o básico, né? Ele tem que saber de TI, porque é a única forma que você tem de monitorar um sistema complexo, muito grande, é através da própria rede. Isso a gente fala de forma geral, assim, é desde o monitoramento de se uma caixa de som está funcionando no meio de um PA, até um controle de transporte de áudio ou vídeo através da rede, né? E o mesmo o controle desses sistemas, tá? Obviamente que essa demanda e essa evolução assim do sistema, na verdade, ela começa a aparecer no momento em que os equipamentos começam a ter uma nova capacidade, né? Onde a gente começa a ter uma grande mudança de sistemas analógicos para digitais, onde a gente começa a ter uma necessidade de distribuição de som muito maior, né? Onde a gente começa a pensar em formas de aproveitar como é que eu poderia transportar áudio numa infraestrutura existente sem que eu tenha que causar um impacto muito grande na própria infraestrutura, né? De cabeamentos e tudo mais. Então, a verdade é que utilizando a própria rede para isso, a gente já aproveita da estrutura que já existe para a gente poder transportar dados, né? E casualmente dentro desses dados, o que a gente se refere é, no caso, o áudio, tá? Então, assim, gente, se vocês tiverem comentários aí, conforme a gente for falando, podem ir colocando aqui que a gente, na medida do possível, a gente vai comentando, tá? Como o próprio Ronildo está comentando aqui, né, o cara que trabalha com redes e também manja de áudio tem um campo grande com a fusão das duas áreas. E essa é uma grande verdade, porque se você olhar dentro do mercado corporativo, principalmente, antigamente existiam departamentos de áudio, né, de AV, dentro das empresas. E hoje em dia, a grande maioria dessas empresas, corporações, não tem mais um departamento de AV. E essa responsabilidade do áudio ela está dentro do escopo de TI. Então, dentro da equipe de TI, você costuma ter uma pessoa que outra que seja conhecedor de áudio, né? Porque, na verdade, como está tudo integrado, não basta mais você saber apenas de áudio. Ficou muito segmentado, né? Ficou muito fechado na parte do áudio. Então, obviamente que se você entende de áudio e também entende de rede, a possibilidade de você ser requisitado pelo próprio mercado é muito maior, porque você tem muito mais a agregar dentro de um projeto, dentro de um sistema, tá? Então, a gente começa, né, transportar dados, transportar uns e zeros através da infraestrutura existente. Então, é muito interessante que a gente começa a ter que pensar de uma outra forma um pouquinho diferente, né, como é que a gente trabalha nos nossos projetos. Mas para lembrar um pouquinho, a gente tem que ver, né, de onde que a gente veio, né, qual é o caminho natural que a gente, como indústria, está perseguindo. Então, a gente vem de um modo muito analógico de sistemas um para um, que a gente fala, né, muito antigos, assim, onde uma pessoa tinha um telefone, ligava para uma outra pessoa, e a gente começa, então, com o tempo, ir para a tecnologia total, onde tudo é integrado, onde o que possibilita tudo isso é justamente a integração disso em rede, né? É o mundo digital. Então, fazendo um pequeno paradoxo com a evolução do som, assim, eu achei essa imagem, achei interessante colocar, porque na verdade a gente vem lá do gramofone, do rádio, do LP, e hoje aí, alguns anos atrás a gente tinha, né, iPods, assim, ou seja, era um grande lance. Imagina, isso já é assim, não existe mais no mercado. Hoje a gente está MP3, agora a gente já está streaming. Quer dizer, a indústria ela está evoluindo muito rápido, e repara que nos últimos 20 anos a indústria ela se movimentou de tal forma que durante 2 séculos para trás o negócio não andou na mesma em um décimo da velocidade que a tecnologia está evoluindo. Então, eu acho que quanto mais tecnologia a gente tem, mais rápido a gente avança tecnologicamente para o futuro, e mais rápido a gente tem novas situações tecnológicas acontecendo, né? Então, repara nesse slide, por exemplo, que é a evolução da comunicação, né? Como é que a gente se comunicava no mercado corporativo, principalmente. Então, basicamente, na década de 50, a gente tinha telefonia analógica, e só a partir dos anos 80 a gente começa a ter pequenas conferências. A partir dos anos 90 a gente começa a ter audioconferência. No ano 2000 a gente começa a ter videoconferência. E a partir
né, depois de 2010, 12 por aí para frente, a gente começa a ter reuniões de larga escala, né, empresas e corporações pensando cada vez mais em como otimizar recursos, né, sem que precise deslocar um grande número de pessoas. Então imagina que, por exemplo, o Augusto está lá na Inglaterra. Qual seria a possibilidade dele estar fazendo um treinamento comigo aqui, né, uma apresentação para vocês nesse momento, se não fosse o uso da tecnologia, se não fosse o uso da rede, da internet, né, do IoT, né, na verdade, né, da internet das coisas, né? Então, mesmo quando a gente fala nessa movimentação aí dessa seta que, no ano de 2010, 12, 14, 15 por aí, a gente tinha muito hardware de videoconferência. A partir desse ano, o que a gente começa a ter, né, dos últimos 2 anos, assim, videoconferência através de software, né? Tudo está em nuvem, é virtualização. A gente vai ouvir muito falar nessas palavras assim daqui para frente, porque tudo é nuvem. Agora, tem um aspecto muito importante sobre isso, que é a questão de, legal, tudo vira nuvem, tudo virtualiza, tá tudo no ar, né? Mas, enquanto a gente, como ser humano, não tiver um chipzinho embarcado atrás da nossa orelha, a gente vai ser, é imperativo, é necessário que os extremos, as pontas, continuem fornecendo captação ou reprodução de alta qualidade, seja em áudio, seja em vídeo, ou seja, a necessidade de um microfone muito eficiente é importante. A necessidade de um alto-falante legal é importante. A necessidade de uma câmera boa é importante. A necessidade de uma tela boa também é importante, porque a gente precisa ver, ser ouvido, escutar. Então, assim, não tem... A gente ainda é analógico, né, por assim dizer. Então, nesse sentido, o conceito dos extremos, ele continua em alta. O que vai virtualizando no meio é a ferramenta. Então, por exemplo, quando eu estou aqui falando com vocês hoje, a gente está usando o Zoom, que é uma ferramenta de colaboração, né, um software de videoconferência. Então, que permite a gente fazer essas mudanças de background e tudo mais, ou seja, a gente começa a ter recursos dentro desses serviços que são utilizados para melhorar a nossa comunicação remota, certo? Então, deixa eu ver. O Marcos aqui está falando que eu encontro uma certa resistência do pessoal de TI quando ele tem que administrar o áudio. E se alguém vê isso também? Olha, Marcos, eu acho que não é exatamente que é uma resistência, mas é porque é uma disciplina que ele não domina. Então, é a mesma coisa que eu chegar para você, técnico de áudio, e falar, agora você cuida da luz. Eu falo, opa, peraí, mas não é minha área. Quer dizer, o cara fica desconfortável. Então, a verdade é que eu vejo muito potencial para que vocês, técnicos de áudio, percebam que há um mercado potencial para vocês fora do tradicional evento, show, locadora, show, né? Basicamente. Então, a gente tem o mercado de áudio, ele é muito mais amplo do que a gente conhece, na verdade, porque imagina que todos esses ambientes que eu estou mostrando aqui para vocês nessa imagem, que basicamente é corporativo, sempre tem um responsável de áudio dentro desses lugares. Agora, esse responsável de áudio, muitas vezes a solicitação é que ele tenha conhecimentos maiores também de rede, de automação. Quer dizer, a quantidade de conhecimento que você tem que ter, ela abre um pouco no momento que você entra para um projeto, no momento que você entra num ambiente de colaboração que envolve outras coisas, repara que a nossa indústria é uma indústria chamada audiovisual. Ela não é a indústria só do áudio. E pega isso e aplica mesmo num show, num evento. Quando você vai num show, né, porque tem muita gente de pro áudio que pensa, eu mesmo pensava assim, né? Então, não, mas para aí, o show ele é áudio. Não, você chega lá, você tem video wall, você tem LED, você tem luz. A experiência da pessoa que está indo num show é uma experiência audiovisual. É a experiência sonora que ela recebe, mas é a experiência do que ela está vendo também. Cada vez mais a gente vê shows que tem muito mais iluminação e vídeo do que propriamente áudio, né? Porque às vezes é playback, eu não sei. Então, o impacto, né? Verdade ou não é, Augusto? Você que está aí, Eu achei é diferente na interessante o Inglaterra ou comentário. não? Só queria, de repente, adicionar o comentário do Marcos, que um paralelo que nós gostamos de fazer sempre, e aproveitando o gancho do vídeo, é o acúmulo de funções, ele é necessário para que as tecnologias se desenvolvam, né? Então, antigamente, uma ENG, ou uma operação remota de vídeo precisava de câmera,
um jornalista, um editor, um diretor de imagens, etc. e tal. Hoje em dia, e eu lembro até porque eu trabalhei um tempo como o que no Brasil a gente chamava de repórter abelha, que é o cara que vai com a câmera e com o microfone já na frente. Mas a indústria da comunicação, e aqui na Inglaterra a gente tem um termo que é UC, que seriam as comunicações unificadas, ela é o que, né, esse processo que nós estamos migrando para. Então, os profissionais de áudio têm que saber de vídeo, têm que saber de redes, para que possam ser inseridos com esse acúmulo de funções em novos cargos que né, o próprio mercado vai requerer. Então, de repente, esse webinar de hoje ele é interessante para abrir a cabeça de todos os profissionais que estão nos assistindo agora, para vocês começarem, né, dar os primeiros passos em termos do conhecimento do que é rede, de como operar, para que vocês possam, né, em última instância, multiplicar o salário de vocês. Exatamente. E na verdade não é que porque assim, se você, eu sempre faço essa comparação e ver se vocês concordam comigo. Se eu chegar para um gerente de TI, que o cara é um fera em rede, e eu for mostrar para ele um SM58, ó, esse microfone aqui é um microfone dinâmico, cardioide, com padrão polar cardioide, com faixa pressão sonora de até 120 dB, faixa de reprodução de frequência de 70, sei lá, cara. Pegar o datasheet do SM58, que é o microfone mais tradicional que a gente tem, e tentar vender esse conceito para ele, ele vai falar, cara, você está falando grego comigo. Se eu pegar um microfone sensacional, como o nosso microfone de teto, MXA 910, e é um microfone IP, que ele é alimentado por PoE, ele tem áudio e controle em IPs independentes, ele tem um MAC address. O cara fala, eu não sei o que você quer comigo, mas é esse microfone que eu quero. Por mais que ele custe muito mais caro. Porque aí vem a grande vantagem da gente começar a usar soluções IP, que é a gente está pegando o áudio e está fazendo o áudio se comunicar como o TI espera que todos os ativos de TI se comuniquem, que é dispositivos IP, acesso remoto. Então, a gente começa a desmistificar para o pessoal de TI a questão do áudio, né? A gente começa a levar o áudio para falar a linguagem de TI, né? Então, inclusive a própria Shure tem uma campanha agora que é AV That Speaks IT, né? O AV que fala TI, porque é justamente isso. Cada vez mais está tudo na rede. Então, hoje em dia está mais simples para TI, porque como são eles que estão cuidando dessa disciplina dentro das empresas, a gente tem que fazer equipamentos e usar uma linguagem que seja familiar para eles, né? Então faz todo sentido a gente estar usando soluções IP nesse sentido, né? E essa é uma das grandes vantagens de estar usando o próprio Dante, né? Que é enfim, um protocolo IP tradicional. Então é exatamente a mesma linguagem que eles já falam. Então a gente leva a documentação de que portas você tem que deixar aberto. O conceito de rede é exatamente o mesmo, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais aqui na frente, né? Então, o Carlos discorda do termo acúmulo, ele pensa em multidisciplinaridade. Está correto também, quando ele diz acúmulo, né, Gus? Na verdade é porque não é o acúmulo no sentido de você fazer mais e ganhar o mesmo. Não, você começa a se tornar uma pessoa mais destacada por você ter um conhecimento mais amplo, o que faz com que você seja mais valorizado. Porque se você não está sendo valorizado por ter todo esse conhecimento numa empresa, está cheio de outras empresas querendo o seu conhecimento e dispostas a te contratar por um valor superior. Então, volta à questão do quanto mais você estuda, mais você se capacita, é uma curva sempre eterna e ascendente, né? A gente tem que estar sempre se capacitando, porque a indústria está toda hora se atualizando e evoluindo, né? Então, seguindo nesse sentido, né, o que ajudou a gente a evoluir tanto, né? E como é que a gente chegou nesse ponto e o que foi que permitiu que a gente chegasse nesse momento, né? E justamente é a internet das coisas, a interconectividade de todos os dispositivos, é a rede em si, né? A utilização da rede que está em todos os lugares para diversos outros fins que não sejam simplesmente internet, por assim dizer, né? Então, mas aí legal, para a gente colocar um pouco em perspectiva também e ver quais são benefícios, né, e prós e contras de cada alternativa, porque a gente nunca, né, como eu acabei de colocar, a gente nunca vai deixar
de ter uma parte analógica no projeto, né? E qual é os benefícios assim do domínio analógico, por assim dizer? É confiável, fácil de configurar, fácil de entender, é bem estabelecido. Você sabe que se saiu daqui tem que entrar aqui, quer dizer, não tem muitas variações, né? Se você seguir o cabo, você encontra o sinal, quer dizer, você sabe, tem uma referência visual de onde que o sinal, de qual o caminho que o sinal está percorrendo. Obviamente a gente tem a parte contra, né? É um cabo para cada canal. Para quem já carregou case de multicabo, sabe que, porra, precisa de uma porrada de gente. Se o show for na praia, você tá ferrado, porque, putz, meu, carregar multicabo na praia porra. Eu não tenho saudades, se é para deixar bem claro isso. O roteamento é fixo, acumula ruído, e no final das contas a gente termina desse jeito, velho. Final de show você tá, assim, putz, envolvido no emaranhado de cabos, é uma confusão, mistura cabo de luz com cabo de áudio, né? Principalmente em evento, assim, quando a gente fala. Então, é uma dor de cabeça que a gente tem opções mais limpas, vamos dizer assim, e mais fáceis de gerenciar e controlar. Então, obviamente, quando a gente começa a trabalhar no digital, a gente tem uma mudança de conceito e da forma como a gente trabalha, né? Então, quais são os benefícios? Todas as duas tecnologias, tanto o digital quanto o analógico, elas são muito confiáveis, né? Tem gente que olha para esse cabo de rede e fala, nossa, mas será que dá para confiar? Dá, claro que dá, é confiável. É que você tem que ter o cuidado com esse tipo de equipamento e dispositivo diferenciado no sentido de que você tem que ter um cuidado a mais. Não é tão, apesar de a gente ter equipamentos, né, switches e cabos dedicados a Pro Audio Tournée que toma muito pau, contanto que você tome os devidos cuidados na instalação e no próprio cabeamento, na construção do cabo e dos equipamentos especificados, você não vai ter problema com eles, tá? Então, assim, qual é a vantagem? Um cabo de rede desses tradicionais, eu consigo transportar centenas de canais. Então, isso já facilita muito, porque esse é um cabo tradicional de mercado, ele não precisa ser um cabo específico, né, assim, proprietário ou algo assim. É um cabo leve, barato, ou seja, eu carrego um multicabo de 1000 canais aqui no meu ombro sozinho. Não preciso mais daquele case, né, todo. O roteamento é flexível, quer dizer, eu não preciso fazer manobras físicas de cabo, é tudo baseado em software, né? Não tem ruídos, é fácil de fazer redundância. Quais são os pontos contras, né? O ponto contra é que envolve uma nova necessidade de conhecimento, envolve que eu estude um pouco de redes, envolve que eu faça certificações do protocolo que eu estou trabalhando, envolve que eu entenda o básico de rede, né? Ou seja, eu acabo tendo algumas coisas a mais para dar errado, porque eu fujo um pouco do tradicional, assim, não, aprendi plugando, tá, mas não é só assim, você tem outras questões que você precisa avaliar e você acaba aprendendo uma nova habilidade, né? Lembrando também que não é porque eu consigo conectar uma porta-marcha numa porta fêmea que eu vou ter comunicação de fato, porque eu preciso saber, esses dois caras, eles estão compatíveis, assim, em termos de protocolo, de sample rate, de tudo mais, quer dizer, tem algumas questões que eu preciso observar, né? Então, e o que é o transporte digital? Basicamente são bits na rede, são zeros e uns, ou seja, eu começo a ter áudio em dados sendo transportados através da minha infraestrutura, né? E aí, cara, até o Rodan fica pensando, porra, mas áudio em rede, bicho, como é que é esse negócio aí? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que aprender? Ó, porra, né? Então, o que eu tenho que fazer? Como é que é esse negócio? Será que eu vou? Será que é fácil? Será que eu vou conseguir? E aí, o que vocês acham? Eu acho que não é tão difícil assim, porque, veja bem, quando a gente começa a pensar um pouco na infraestrutura básica necessária, né? Cabos, principalmente. No caso aqui, o Ronildo está falando, quem é de TI sabe a confiança dos equipamentos de rede. Quem é do áudio somente fica com a pulga atrás da orelha sobre esses equipos. Ô, Ronildo, você acha que o cara de TI não fica grilado com aquela tua mesa de som que você bota lá, não, por acaso? Véio? O cara não fala, vixe, esse monte de botão, será que esse cara sabe mexer nisso? Imagina, é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de cabos de rede, né, por que AOIP, né? É o Audio over IP, ou seja, áudio através de IP. A gente usa a infraestrutura de IP, né, de uma rede IP para transportar o áudio. Então,
eu posso utilizar qualquer tipo de cabos. Na verdade, a especificação de cabos de uma rede de áudio ela é exatamente a mesma de uma rede de dados. Então, as limitações de comprimento de cabo, que é um número máximo de 100 metros, é uma limitação de um cabo Ethernet, que ele consegue garantir a integridade do transporte de dados numa distância máxima de 100 metros. Mais do que isso, ele começa a dar perda de pacotes ou de dados na própria transmissão da informação. Mais do que isso, a gente recomenda a fibra ótica, né? E a gente tem as especificações dos cabos. Então, de acordo com o próprio protocolo Dante, né, que o Augusto pode falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, assim, a especificação é cabos que tenham capacidade de um transporte de gigabits por segundo. Inclusive, até não é comum mais você encontrar cabos Cat5, né, que tem as limitações de 100 megabits por segundo no transporte. Certo, Augusto? Quer comentar alguma coisa aí para a gente nesse momento? Eu agradeço que até que você mencionou fibra, né? É interessante pensar que a limitação de 100 metros para os cabos de rede, que nada mais são do que 4 pares de um filamento ou 2 de cobre dentro de um cabo protegido, elas são até 100 metros, sim. Mas as limitações de fibra ótica são quase infinitas. Existem fibras que passam por baixo do mar aqui, que ligam a orquestra de Berlim com a sala de concertos em Londres, e eles conseguem fazer regência, né? Então o maestro fica às vezes regendo uma orquestra e tem um solista que precisa fazer um ensaio em tempo real. E eu sei também de fibras que rolam embaixo do Oceano Atlântico entre a Europa e os Estados Unidos, passando áudio e não só, com latências super, super reduzidas. O que é legal, a gente vai falar mais sobre isso depois, é que o mais simples dos cabos, e também é o mais barato, né, o Cat5, Cat5, categoria 5, ele já suporta até 64 canais de áudio. Então, um cabo só, do mais barato que vocês vão encontrar no mercado, já poderia transmitir 64 canais de áudio para cada lado, né? São full duplex esses cabos. Então, é bacana a gente começar a entender que o que a rede traz para nós não é só uma facilidade na parte de configuração, de transmissão de dados, mas a escalabilidade disso, e pensando que antigamente a gente ficava super feliz de poder ter um estéreo em casa. E hoje em dia a gente tem multicanais na maioria dos lares aí, um home theater 5.1, ou mesmo fones de ouvido que reproduzem surround sound, ou outras necessidades para mais canais de áudio serem transmitidos através do mesmo cabo. Exatamente. Eu acho até, inclusive, que o cabo categoria 5 ele é um cabo que ele está entrando em desuso, porque a maior parte das redes elas já tem a necessidade de utilizar, né, mais informações, né? Então, a necessidade de ser giga, acaba que vira um pré-requisito, né? Claro, é, imagina, a gente está tratando de cabos. Tudo está passando no cabo. Aí eu te pergunto, que esse cabo não é um cabo muito caro, né? É um cabo barato, assim, de mercado padrão. Será que vale a pena eu economizar no cabo? Será que não vale a pena eu pegar um cabo que tenha conectores blindados? Um cabo que tenha uma robustez um pouco maior, como muito bem observado aqui também pelo Guilherme, né? No caso de show, que tenha conectores Ethercom, porque aquela travinha sempre quebra, né? Agora, lembrando que o cabo ter conector Ethercom necessita que o switch, se é que eu vou usar um switch, também tenha a porta Ethercom, né? Não é todo switch que tenha essa conexão. Nas mesas é mais comum, então tem essa questão da gente observar, né? O Luke está me perguntando aqui também se tem algum tipo de problema utilizar emenda de rede dentro dos 100 metros. Olha, se a tua emenda for um switch, ok, porque ele regenera e você vai com um novo cabo. Agora, se você botar aquelas emendas passivas, não se recomenda, foge disso, porque você vai ter problema. Queria também agradecer aqui a presença do Tedi Corrêa, um grande compositor, produtor, artista, escritor, músico, cantor. Poderia botar um monte mais adjetivos. Tedi, a distância recomendada dos fabricantes de cabos é 100 metros, tá? Para a rede. Então, normalmente, se você tem uma distância maior do que 100 metros, a gente aí
Claro que depende qual é a distância exata que você está falando, mas muitas vezes você vai a centenas de metros, às vezes quilômetros, como o Augusto está falando, então a gente começa a tratar com fibra ótica, tá? Mas muitas vezes como que seria a palavra certa para falar isso? Você fazer uma ponte num switch, né? Chegar num switch e sair desse switch e andar mais 100 metros, por exemplo, não teria o menor problema também, tá? Ah, uma pergunta do Eduardo aqui também, que eu acho que é mais para o Augusto responder. A passagem do áudio Dante por um patch panel traz algum problema no pacote? Eu não sei exatamente o que você quer dizer por patch panel. Acho que o patch panel deve ser porque o patch panel, na verdade, ele é passivo, tá, Edu? Eu acho que, na verdade, o patch panel ele acabaria sendo o equivalente uma emenda passiva, só que ele está em rack. A única diferença é essa, é um cabinho que está ali que É um hub. Então é um hub. seria o equivalente a um hub. Eu acho que ele é passivo nesse caso que ele está falando especificamente. Olha, eu peço desculpas se eu não sei exatamente os termos que vocês estão me perguntando, porque realmente eu me aprofundei em Audio e Video Network aqui, então todos os termos que são usados no Brasil, eu não sei, até por isso que eu estou participando hoje para me colocar a par. Se você quiser, eu abro um espaço aqui para você me mandar uma mensagem, ou deixa aí, eu vou revisar depois quaisquer perguntas, eu esclareço com calma depois para vocês. Perfeito. Bom, o Ronildo aqui está dando um belo exemplo de algo que a gente não deve fazer, né? Que ele já viu técnicos de TI emendando um cabo de rede fio por fio. Eu sou da área de TI, infra de rede, e já vi cada coisa. Talvez seja por isso que a internet não funciona em lugar nenhum. Então, não sei, mas eu não faria isso. E o Ingo muito bem observa que quanto mais forte o elo, mais fraco. Não, quanto mais forte o elo, mais fraco, mais forte o meu sistema é. Cabos são sempre negligenciados, mas são partes vitais de um sistema. É exatamente isso. Cara, o cabo está levando tudo. Eu sempre brinco assim, ó, né, porque aqui no Brasil eu fiz muitas certificações do Dante, né, para boa parte dessa galera que está, inclusive, assistindo o webinário aqui, então vocês já devem ter ouvido essa comparação que eu faço. Porra, velho, você vai lá, você compra uma mesa de R$ 500.000, você compra um Axon digital, o melhor microfone do mundo, tal, não sei o que, tá tudo certo. Aí você vai usar Dante, aí você vai comprar um switchzinho de R$ 100. Porra, velho, não é mais fácil você dimensionar tudo um pouquinho melhor para que você tenha o coração da sua estrutura de alta qualidade. Você não quer pecar pelo switch. Seria um erro assim do tamanho grotesco, entendeu? Não faça isso, por favor. É melhor com perdão do Augusto aqui, mas se é para fazer assim, não use Dante, não use rede. Volte para o analógico, porque você está fazendo errado. Não adianta você querer usar a tecnologia, mas de forma errada. Porque a tua experiência vai ser ruim, você está se colocando em risco, não seguindo normas dos fabricantes, inclusive, e aí você acaba achando que não funciona. Mas quando na verdade ele funciona desde que você faça do jeito certo. O Rosenberg está perguntando se dá para usar o Accent, por exemplo, via Dante e AES ao mesmo tempo. Olha, eu não vejo motivos pelo qual não daria. Eu tenho certeza que dá. Eu deixo até para, não sei se o Fernando está nos assistindo aqui, mas se ele tiver, ele que possa fazer um comentário com a gente. E o Carlos está perguntando aqui, para uma distância de 300 metros, eu posso usar quantos switches para emenda? Repara que, na verdade, o switch, ele é coloca assim mais ou menos como um concentrador, né? Então, se eu chego com a informação nesse switch e o switch recebe essa informação, é como se a informação estivesse partindo novamente dali para o próximo ponto. Então, você pode botar N switches no teu caminho, desde que os switches sejam todos né, giga, que você tenha o mesmo tipo de arranjo de configuração na tua rede. Agora, faz sentido você botar uma porrada de switches em rede ou não faria mais sentido usar fibra ótica, talvez nesse caso? Talvez sim, entendeu? Ó, ele está De falando que o patch repente, panel é passivo, nada mais do que uma emenda mesmo. Então é isso mesmo. o que acho que cabe um comentário aqui que amarra bem essas duas questões. Agora eu entendi o que é patch panel, então, na nossa nomenclatura, que seria simplesmente um hub, que é como se a gente imaginasse, eu também venho do áudio, um crossover passivo, onde você tem uma perda da intensidade do sinal, porque simplesmente aquilo lá não tem um capacitor ali dentro que vai estar
fazendo o sinal voltar à sua integridade em cada uma das saídas. Então, para responder a pergunta sobre, vamos colocar aqui 300 metros, tá? Eu acredito que cabe a gente dizer, nesse momento, que assim como nós que somos engenheiros de audiovisual, fazemos escolhas no momento do nosso design do sistema, então eu quero passar o microfone do bumbo da bateria até o meu multicabo, voltá-lo dentro da minha mesa, passar por um send para sei lá, um compressor, se fosse o caso antigo ainda, que a gente não tivesse tudo isso dentro de um DSP, dentro de uma mesa. Então, todas essas escolhas têm que ser feitas também por um engenheiro de rede. Qual é a principal diferença de você ter um cabo de fibra ótica que vai do ponto A ao ponto B de 300 metros e 100 metros de cabo, um switch, 100 metros de cabo, outro switch, mais 100 metros de cabo? Basicamente, nesses dois pontos intermediários onde você tem o switch, você teria mais portas para incluir ou extrair sinais daquela rede. Então, isso é uma escolha que o designer de sistemas vai ter que ter para pensar, opa, isso aqui é uma informação que eu nunca vou precisar mexer nisso, então vamos passar fibra, vamos pagar um pouco mais caro no cabeamento, mas ele vai ficar ali para sempre. Ou não, eu tenho certeza que daqui 6 meses, 1 ano, eu vou precisar interferir nesse sistema. Então é legal já prever alguns pontos. E é nesse aspecto que as tecnologias de áudio em rede, principalmente o protocolo Dante, são extremamente excelentes. Exatamente. E como muito bem observado aqui nos comentários pelo Fernando Fortes, assim, quando a gente está fazendo um projeto e quando há um consultor, principalmente, trabalhando a especificação do projeto e colocando isso em documentação, é sempre solicitado que o integrador ou a revenda ou a pessoa que estiver implementando, entregando esses equipamentos, ele entregue uma instalação inteiramente certificada, né? Então, o cabo está certificado de que ele funciona bem, a rede está certificada, os painéis, toda a parte da infraestrutura está com uma certificação de que ele está adequado ao projeto e está seguindo as normas e tudo mais. Então, entrando um pouquinho nesse tema ainda, a gente tem o transporte, né, que são os cabos, que é o meio físico, mas a gente tem os protocolos, né, que são um determinado tipo de operação. E existem de mercado uma série de protocolos de transporte de áudio digital, né? Existem variações uns têm menos capacidade, outros têm mais, os métodos, enfim. E se a gente olhar ao longo da história, a gente teve muitos protocolos, né, que existiram e alguns ainda existem e tal. Agora, boa parte desses protocolos, eles já estão ultrapassados e a gente começa a focar nos protocolos mais atuais, que são os protocolos de áudio em rede de maior capacidade. E dentro desses protocolos, na verdade, a gente foca muito no Dante, que é a solução de áudio em rede mais adotada de todos os tempos. E aí, para isso, aqui entra então o Augusto, mas já entrou há muito tempo, então já falamos, né, que ele é o Technical Training Manager da Audinate na Europa, e eu vou deixar aqui para o Augusto fazer então essa parte da apresentação e falar um pouquinho aqui, certo? Bom, pessoal, é muito simples. Desde que eu comecei na Audinate, no começo desse ano, a gente tem uma brincadeira que, justamente porque a nossa solução funciona, não tem muito que ser pensado, mas é só uma brincadeira para dizer que, né, o Dante é uma solução plug and play, que você simplesmente com qualquer switch, seja ele um switch doméstico, esse mesmo roteador que você tem aí na tua casa, provendo Wi-Fi para o teu celular, para você ver os teus vídeos, para você falar com as pessoas, também pode ser usado para uma simples rede única, uma rede exclusiva Dante, né? Então, por exemplo, aqui na minha casa eu tenho esse meu home office rolando em Dante e eu tenho um switch que é o meu switch, é o meu router, que também é um switch, né, lá na sala, e às vezes eu quero fazer uma brincadeira, eu ponho um microfone lá e volto para cá para de repente ter um ambiente diferente na captação do áudio. A Dante é um protocolo de áudio, então por protocolo, o que eu gostaria que vocês de repente memorizassem é um acordo.
Protocolo nada mais é do que um acordo. Então, imaginem vocês que dentro desse cabo de rede, o que está passando realmente são uma série de dados binários, que é ou aceso ou apagado, ou a gente também chama de 0 e 1. Então, se eu desse para vocês um monte de zeros e uns para vocês entenderem o que está acontecendo, vocês provavelmente não entenderiam nada. Mas se eu der um menu, né, uma receita para vocês olharem aquela informação e decodificarem em algo além, aí sim a gente consegue transformar o áudio analógico para digital, de digital para rede, né, empaquetizar, na verdade o termo certo é encapsulamento. Então, o que a Dante faz para todos nós profissionais da indústria do audiovisual é oferecer uma solução que está sempre sendo atualizada, que está sempre sendo mantida por nós e promove a interoperabilidade de todos os equipamentos que adotam o nosso protocolo. Então, né, aquela lista grande de protocolos era durante uma fase que cada marca queria mais ou menos criar o seu próprio meio de transmitir áudio através de redes. Aí o que aconteceu foi que o protocolo que a marca A criou e investiu para criar não conversava com o protocolo da marca B. E assim acontecendo, que todas as marcas entenderam que, poxa, a gente não consegue ser bom em tudo, né? Cada marca tem as suas expertises e os seus produtos que são mais vendidos. Então é indiscutível pensar que uma empresa que investe toda a sua tecnologia no desenvolvimento de microfones, automixers, coisas para instalação, como é o caso da Shure, por exemplo, é impossível para eles dedicarem toda o tempo e a dedicação para desenvolver os produtos e também para estarem o tempo todo atualizando o protocolo. Então, mais ou menos por isso que todas as empresas acabaram entendendo que a Audinate era muito capaz de prover não somente um protocolo que faz com que todos os produtos conversem entre si sem nenhum tipo de extra configuração, literalmente você pluga todos os produtos em um switch, pluga o teu computador, abre a telinha do nosso software e tudo ali vai aparecer rapidamente em questão de microsegundos. Então, essa é mais ou menos para vocês entenderem o que é um protocolo. É essa receita de como interpretar aquela enorme quantidade de zeros e uns. Outra coisa que vale a pena a gente dizer aqui é que a solução Dante, ela é não somente um software, mas ela passa também pela produção de hardwares. Então, todos os produtos da Shure que são Dante têm dentro deles um módulozinho, um chip, né, um PCB board lá, que a empresa compra de nós e instala dentro. Então, ao mesmo tempo que eles têm a solução completa diretamente da Audinate, nós temos depois a capacidade de desenvolver melhorias para todos os produtos de todas as empresas. Então, é mais ou menos como se vocês imaginassem que o motor do carro de todo mundo é feito pela Alfa Romeo e conforme o tempo a Alfa Romeo vai lá lançar novos upgrades, então vocês podem ter mais cavalos e menos poluição em todos os carros ao mesmo tempo. Isso que o Didier está mostrando agora para a gente é como era feito. Então, para cada canal, né, você tinha um cabo, de repente você tinha um multicabo conectando a mesa até uma stage box, ou você tinha o que a gente chamava em São Paulo de medusa, né, ou multicabo, banheira, vários nomes desses. No caso aqui a gente tinha vários cabos, inclusive, né, USB, clock, áudio, quer dizer, eram múltiplos cabos, né, necessários para você interconectar e controlar os sistemas, né? Exatamente. E hoje, com o uso do protocolo Dante, você tem somente um tipo de cabo, então um investimento para quem pensa, seja em um sistema de som ao vivo, onde você precisa comprar metros e mais metros de cabo, ou mesmo para um sistema de som ou áudio-vídeo instalado, onde você precisa também incluir
toda a parte de conduítes e todas as curvas que os cabos vão fazer ali dentro da parede, é mais interessante comprar tudo do mesmo cabo. E como esse um cabo permite que dentro dele passem diversas informações digitais, então você também pode instalar um sistema Dante em um ambiente onde já esteja rolando ali um sistema de rede que anteriormente era usado somente para e-mails, acesso à internet, de repente o sistema de segurança CCTV. Você rapidamente pode incluir o áudio para qualquer finalidade em um sistema já existente. Então esse slide é muito interessante porque ele mostra alguns periféricos, vamos assim dizer, alguns breakout boxes, que são os ANIs, né? Então tem o 4-in ou 4-out. Isso seria legal se você quiser imaginar como uma pequena medusinha, um pequeno multicabo que pode ser colocado em qualquer lugar, né? A vantagem de um sistema de rede é que ele não pensa no mapeamento linear como nós que viemos do áudio imaginamos. O sinal entra pelo microfone, passa pelo cabo, chega na banheira, vai para o mixer, vai para o amplificador. Isso tudo é feito de outro jeito quando o sistema de áudio e vídeo é em rede. Então, nós não temos essa necessidade da linearidade. Tudo é feito de forma lógica e cada um desses equipamentos vai ter um endereço nesse mapa multi-estrelado que é um sistema de rede. Esse endereço é o endereço IP, que no nosso caso Dante, ele é automaticamente designado. Então você, quando conecta um dos equipamentos, seja no switch ou se você estiver usando uma outra modalidade de conexão, que é conectar de um aparelho diretamente no outro, somente para os aparelhos que têm duas portas, a primária e a secundária, todos esses aparelhos rapidinho, é como se eles dissessem assim: ei, cheguei, onde é que eu posso sentar? Ah, você vai sentar nessa cadeira aqui. Então, é mais ou menos assim que funciona o sistema de descobrimento automático de cada um dos equipamentos que foram conectados, e cada um deles recebe um endereço de IP. Então, nós que somos os funcionários, né, os profissionais do audiovisual, quando vamos fazer a nossa primeira instalação ou o primeiro evento usando o Dante, é interessante que a gente observe que a coisa acontece literalmente de forma automática. Isso é até interessante porque veio uma pergunta que foi falada aqui agora, que justamente, deixa eu ver de quem que foi, do Paulo Pérez, perguntando se é recomendável ser DHCP ou manual, o tipo de rede que a gente vai usar. E sobre isso, na verdade, né, tanto faz, porque você pode usar tanto de um jeito quanto de outro. Agora, muitas vezes, quando você vai fazer um evento rápido, como esse que está nesse slide, por exemplo, é mais fácil e rápido que você faça com DHCP de forma automática. Agora, se você vai implementar um projeto, né, sistemas numa corporação, num lugar onde TI administra os diversos ativos, o TI precisa ter a relação específica dos IPs de cada. E muitas vezes você nem consegue implementar, colocar o ativo na rede se você não receber um IP do TI. Então você vai chegar para o TI, você vai falar: olha, TI, eu vou chegar com esses equipamentos que estão aqui nesse slide, é uma mesa, um Accent, mais duas ANIs, eu preciso então de 1, 2, 3, 4 IPs para eu conectar os meus dispositivos na rede. Qual é o IP que você quer que eu use, né? Qual o IP que você vai me dar? Em qual range, em qual área dos meus endereços eu vou poder trabalhar? Então isso é muito feito para você poder segmentar uma rede, para você mesmo poder administrar, porque quando o cara está pingando lá, né, tentando descobrir um dispositivo, ele tem que saber que dispositivo é esse, que IP é esse que está na rede. Aí fala: não, esse IP aqui é relativo a um Accent digital. Ah, tá. Então esse cara é um cara que ele tem que estar lá sempre. Eu preciso dar prioridade para os pacotes de rede dele, porque ele tem o áudio do meu presidente que está passando por ali, né? Então tem essas questões. Uma outra pergunta também, Augusto, que surgiu aqui, foi a questão de: mas se eu usar 2, 3, 4 switches, eu vou ter um aumento da latência, o que de fato é verdade. Só que pensa bem, olha para esse slide aqui, por exemplo. Se em vez dessa fibra de 400 metros eu tiver 4 switches pendurados ali, e eu estou com o meu evento principal acontecendo ali numa sala que eu estou transmitindo para um outro lugar que está com uma televisão. Se eu tiver uma latência de 10 milissegundos, que é super alta, faz alguma diferença para esse cara que está a 400 metros, ele não está recebendo o sinal principal também? Talvez não,
Mas talvez sim. Então é uma coisa que você tem que administrar conforme a sua necessidade. E obviamente que eu posso até estar errado no que eu vou falar, mas eu acho que se você considerar o preço de 3, 4 switches tradicionais, ou você considerar um switch que ele tem porta SFP de fibra, né, para você poder usar a fibra e considerar a fibra, talvez seja mais barato, porque você vai conseguir fazer isso de forma mais rápida e mais automática, tá? Só para complementar, eu Uhum. acho interessante e eu sinceramente adoro quando as perguntas são a respeito de latência, porque definitivamente a solução Dante nesse aspecto é imbatível. Se você tiver até 10 switches em linha, tá? Não um que liga em outro, que depois liga em outro em uma topologia estrelada. Em uma topologia linear, onde, supondo que a gente quisesse atingir 1 quilômetro, né? Então, 10 vezes de 100 metros. Então, até 10, a latência mínima para que os teus equipamentos funcionassem seria de 1 milissegundo, porque cada switch precisa de 150, na verdade são 100 microsegundos para que o áudio passe de uma porta de entrada até uma porta de saída, e 50 microsegundos, que é 1 sobre 1 milhão de, né, 1 segundo dividido 1 milhão de vezes, para o que a gente chama de overhead, ou seja, o encapsulamento daquela informação que entra por uma porta, precisa de mudar de endereço para sair pela outra. Então, mesmo num sistema que exigisse 10 switches em linha, a tua latência seria tão pequena, mas tão pequena, que É imperceptível, é né? imperceptível, né? É legal, eu gosto de todas as discussões sobre latência, porque eu também sou músico e todo mundo que já teve problema de latência sabe quanto é desagradável. Mas, de novo, é sempre uma decisão estilística e orçamentária de como é que aquele sistema vai ser implementado e aonde é que vão ser investidos mais em cabos de fibra, que aí literalmente você tem uma conexão direta, ou se você precisar de vários switches aí fazendo essa emenda, quais são os benefícios e os malefícios daquilo. Acho que a gente sempre tem que levar em consideração que qualquer dispositivo digital tem a latência do próprio processamento que há dentro do próprio dispositivo. Então, vamos dar um exemplo. Se a gente estiver trabalhando com um sistema de áudio de show e mandando esse áudio para um in-ear, eu tenho que trabalhar com a menor latência possível que eu conseguir, porque isso está dentro da cabeça do cara. Agora, se eu estou fazendo uma transmissão para uma videoconferência que está do outro lado do planeta, isso na prática não faz a menor diferença o tempo da latência. 1 milissegundo, 2, ou meio milissegundo, ou 500 microsegundos, ou até mais, não vai prejudicar o processo. Então, acho que é exatamente o que o Augusto está falando, é sempre uma questão de decisão e de projeto mesmo, de você avaliar o que você está fazendo. Obviamente, gente, tudo que a gente está falando aqui, assim, a gente tem que considerar que a importância do profissional ser certificado, da revenda ser certificada, ser não só certificada, mas capacitada, e não só capacitada um técnicozinho, mas você ter assim especialistas de rede, com especialistas de áudio, especialistas do fabricante, né? Um cara certificado em Shure, um cara certificado aqui em Yamaha, nesse caso, assim, para que o sucesso da implementação seja total. Ou seja, eu, quando estou ajudando a clientes a especificarem projetos, eu sempre peço para eles colocarem como requisito que a revenda seja certificada, que a revenda tenha certificação nos produtos oferecidos. Isso significa o quê? Se o cara não está certificado, ele não consegue competir nessa disputa. Isso força o próprio mercado a buscar o conhecimento, porque a gente é muito reativo nesse sentido, né? O nosso mercado. Ele só vai atrás se ele vê que ele está perdendo alguma coisa e ele deixa de ganhar porque ele não tem. Então, eu não tenho como te dar uma carta dizendo que você é uma coisa que você não é. Então, assim, a importância, e por isso a gente está sempre procurando levar conhecimento, estimular certificações. No final aqui eu vou falar também sobre as certificações que a gente tem disponíveis, né? Então, é muito importante que a gente saiba o que a gente está fazendo, né?
mesmo um sisteminha simples como esse que vocês estão vendo na tela aqui, cara, um cara que não conhece Dante aqui, ele patina. Um cara que ele não conhece Shuri aqui, ele patina também. Então, assim, pô, será que faz sentido eu tá disputando coisa que eu não tenho conhecimento? Ou, pô, é melhor eu ir me capacitar, né? Ter as certificações, porque o próprio revendedor, quando ele está lá na ponta ajudando o cliente final a especificar e ele for certificado, ele vai querer que bote a especificação de que as revendas devem ser certificadas, porque ele sabe que isso fecha o leque. Isso tira os aventureiros, tira os caras que são que não tem capacitação de mercado para entregar um projeto desse porte, né? Então a gente começa a trabalhar com tecnologias avançadas, no sentido de são diferentes do tradicional plug and play, né? E voltando ainda para o plug and play, que o ITD pergunta se o plug and play não resolve a questão do IP sozinho. Se tiver em DHCP, você plugou, tá todo mundo falando no seu respectivo IP, eles se autodescobrem e a gente consegue trabalhar muito rapidamente. Então, essa é uma das grandes vantagens do Dante também, de que, por exemplo, se eu pegar todo esse sistema que está aqui na minha tela e eu trabalhar hoje com esse sistema, eu desligo todo esse sistema, levo para casa, daqui um mês, eu não usei esse sistema, volto, monto no mesmo lugar, eu vou usar a mesma configuração, os roteamentos estão todos feitos, porque essa informação de aonde eu estava conectado, ela fica salva no chip dentro do dispositivo. Então, quando eu conectar minha ANI 4 Out aqui, ela sabe que ela está esperando um fluxo do canal, sei lá, do auxiliar 1 da mesa Yamaha QL1. Então, assim, isso é muito legal, porque torna todo o trabalho mais prático e rápido, né? Então, nesse sentido também, como o Genuel está perguntando aqui, se é interessante a gente trabalhar com VLANs e QoS na rede, e sim, quando a gente tem outras disciplinas trafegando na mesma rede. Porque imagina nessa rede, se a minha rede é só Dante, como você está vendo aí. E se o Dante é prioridade, e aí é uma frase da Audinate, que é: se todo mundo é prioritário, então ninguém é prioritário. O equivalente a você chegar no aeroporto e você querer fazer o check-in, só que todo mundo é Platinum Gold, vai todo mundo na fila do Platinum. A fila da econômica ele tá vazia. Bom, eu vou na econômica, velho, porque o prioritário está justamente onde não está ninguém. Então, essa questão toda do tratamento da rede, unicast, multicast, por natureza, o Dante é unicast, que também foi uma outra pergunta que surgiu aqui. Eu tenho possibilidade de trafegar de todas as formas necessárias. E por que usar unicast ou multicast é um assunto para você tratar dentro do treinamento da Audinate que você vai ter que fazer para você poder operar esse tipo de sistema, porque não dá para explicar em 30 segundos e assim envolvem outras questões, né? Então, Fiquem frios aí, galera. Quem tiver bem interessado, e eu estou super feliz de poder participar, porque todo mundo que tiver muito, muito interessado, eu tenho certeza que a gente pode organizar mais um webinar aí para o povo brasileiro. Talvez eu peço aqui a ajuda do Didier para ser o meu co-host, e a gente pode falar de tudo isso em profundidade, deixar vocês tinindo para todo mundo sair usando os produtos Shure com Dante aí. E uma outra questão que está rolando aqui também é se assim, será que a gente não devia trabalhar com 80 metros em vez de 100 metros de cabo para ter uma margem de segurança ali naqueles 20 metros e tal? Gente, o negócio é o seguinte, essa especificação de 100 metros é uma especificação de cabos Ethernet, não é da Shure, não é da Audinate, é uma especificação de rede, né, uma questão física do cabeamento de rede. Tem gente que usa 110 metros e funciona, tem gente que usa 80 metros e está no limite. Então, assim, é seguro você ter margem? Claro, sempre é seguro você ter margem. Mas a regra é 80? Não. O que diz na especificação, né, a gente é muito baseado em datasheet, né, especificação técnica, nessas afirmações. É 100 metros. Então, se você está abaixo de 100 metros, você, na teoria, você está dentro do que o fabricante, né, do que o protocolo Ethernet permite da capacidade, né, do transporte de áudio através da internet, tá? Eu tenho um comentário a respeito disso e ele é bem crítico. Então, como é o nome da pessoa que perguntou, Didi? Qual das perguntas? Dos 80 metros. Dos 80 metros, rapaz, estou tentando achar aqui, mas foi o Cristiano Oliveira. Cristiano, é simples. O cabo digital, né, vamos assim chamar, a informação, a comunicação digital, qual é a diferença entre a comunicação digital e a comunicação analógica em termos de ruído?
é simples. Quando um sinal analógico sofre interferência de ruído, ele se deteriora muito, muito, quase chega a ficar um ruído rosa, um ruído branco, só que você ainda consegue identificar alguma coisa ali. Pensa como você estivesse sintonizando uma rádio. Quando está quase chegando na sintonia fina, você já está entendendo o que está rolando, mas tem muito ruído. No cabo digital, quando acontece ruído, você perde a informação. Então, não tem como o áudio digital ele ficar só um pouquinho deteriorado. Na verdade, no começo ele vai sofrer jitter ou glitch, ou não sei como é que se pode se dizer isso no Brasil, mas glitch, É isso mesmo. pop, Aqui é tipo uns ruidinhos, né? crack, né? Então, imagina que Isso. o aparelho da outra ponta, o aparelho na ponta mais longe, né? Tá esperando uma série de zeros e uns para reconstruir o formato da onda certinho como foi emitido pelo transmissor. Se por algum motivo falhar, ele vai tocar a onda, né? Imagina um formato de onda no seu pico, e aí ele não vai ter informação para voltar até o vale, e vai ter que reformar um pico. Então, dependendo do aparelho e principalmente das configurações de latência, a latência não é somente, ela não somente ocorre por conta da distância, do comprimento dos cabos. A latência é também um pequeno espaço de tempo que o receptor tem para acumular as informações antes de tocar, né? A gente fala antes do play out. Então, antes que aquele receptor emita o sinal reconstruído, ele tem ali um microsegundo, ou melhor, um milissegundo, que para nós seres humanos é muito pouco, mas para uma máquina que está rolando o seu processor em gigahertz, isso é muito tempo. É um buffer gigante. Então, a diferença entre usar o cabo de 80 metros, o de 100 metros e o de 130, que foi o máximo que eu já vi sendo usado, é que se tudo for muito perfeito, etc e tal, você vai ter um ou outro glitch, e tomara que não seja no momento que você está passando informação. Mas se você seguir exatamente a especificação do fabricante, o fabricante garante que até 100 metros, nenhuma interferência, nenhum desses zeros e uns vai se perder pelo caminho. Legal. Acho que tem uma outra. O Paulo está perguntando aqui se tem alguma questão de sequência para ligar os equipamentos em rede. E, na verdade, olha para esse slide. Você não tem uma sequência porque você está conectando tudo no switch. É claro que você considera que você está, né, com a mesa fechada, tá, você não tem sinal passando, você está conectando os equipamentos. Muitos dos equipamentos, inclusive da Shure, como essas caixinhas N4In e N4Out, elas são alimentadas por PoE, né, que é o Power over Ethernet. Então, assim, ela não está ligada até que você conecte ela no switch que fornece energia através do próprio cabo de rede. Não é o caso do Accent, não é o caso da mesa. Mas, a priori, você não precisa ter uma ordem específica porque ele se autodescobre. Você vai conectando e ele vai ligando, tá? Então, essa é uma das questões. O André Stern aqui também está perguntando algumas questões de roteamento mais focado para questão de paging, talvez para metrô. André, vou te pedir para... acho que é um tópico um pouco mais à parte do que a gente está discutindo aqui, então acho que faz mais sentido que você troque essa ideia diretamente com o Augusto aí numa conversa posterior, tá? Estou à disposição. Exatamente. E lembrando que o Dante Controller, que é o software de roteamento de sinal e de descobrimento dos dispositivos, ele vai te fornecer todas as informações de quais são os IPs dos dispositivos, qual é a latência de cada dispositivo e a latência da própria rede. Ele que vai determinar e te mostrar quem é o Clock Master, né? Qual dispositivo assume a posição de Clock Master, né? Então, isso pode ser manipulado pelo usuário, que ele vai escolher, ele determina que produto que ele quer que seja o Master Clock, ou se você não fizer isso, de novo, o Dante faz isso de forma automática, de forma que o usuário não precise se preocupar com isso. Então, essa é uma das vantagens também, que ele sempre está ali te ajudando de alguma forma a transformar o sistema num sistema um pouco mais automático, assim, nesse sentido, né? O Adriano Colado aqui está perguntando também se não há necessidade de cabos Cat7 ou
Cat6 par trançado já está bem servido e, salvo engano, Cat7 é habilitado para 10 GB, né? Então, acho que já é um cabo... Pô, você tem tanta informação assim que você trafega, eu acho que não é necessário, porque você está superestimando o teu sistema, ou seja, você está uma bazuca para você dar um tiro, sabe, um tiro aqui na tua frente. Então, assim, acho que não é necessário, a não ser que você tenha um projeto muito específico e tudo mais. Uma outra dúvida, Augusto, que eu acho que é legal você falar, se dá para usar qualquer switch, precisa ser um Layer 2, precisa ser um Layer 3, qual é a recomendação, o que você diz nesse sentido a respeito dos switches? Eu acho que a gente tem a questão do gerenciado e não gerenciado, que a gente pode ou não usar um ou outro, mas eu acho que a questão do Layer 2 e Layer 3 é uma pergunta que sempre surge, já que o Dante é um protocolo de Layer 3, mas o Layer 2 é o switch que é roteador. Explica aí. Eu vou pedir para você voltar o slide anterior, então, que eu vou responder duas perguntas aí com esse slide. A primeira era a respeito da ordem, tá? Então, realmente não é necessário respeitar nenhuma ordem, porque todas as vezes que a gente estiver trabalhando com áudio e vídeo em rede, lembra, o mapa é lógico, não é linear. O mapa é estrelado, né? A gente tem vários tipos de topologia, mas basicamente é como se tudo se conectasse na mesma coisa e ali cada um pega uma cadeira. Mas existe sim uma recomendação para quando você vai fazer um sistema redundante. Quando você precisar, por uma missão muito crítica, né, você vai estar ali fazendo uma transmissão ou uma captura de áudio ou algo que não pode de jeito nenhum falhar, é aí que a gente recomenda o uso da redundância. Nesse caso, é indicado que você esquece as portas secundárias, esquece o switch da redundância, monta todo o teu sistema somente com as portas primárias, tá? Então, nesse caso aqui, sairia ali do receptor do Accent, direto para o primeiro switch primário, direto para a primeira porta primária da mesa de som. Quando tudo estiver configurado, e essa é a mágica do Dante, você simplesmente conecta tudo pelas portas secundárias, por um switch secundário, que o Dante Controller vai diretamente correr, né? Ele vai transmitir as duas informações simultaneamente pelos dois canais, pela rede primária e pela rede secundária. Então, essa é a resposta para se tem alguma ordem específica. Somente quando você vai usar um sistema de completa redundância, respeite a ordem. Então, vá primeiro configurar e conectar todo o teu sistema primário, a rede primária, depois, só de conectar as portas secundárias, o próprio software já vai mandar a informação, então tudo beleza. Com relação a recomendações de switch, essa talvez é a segunda pergunta mais perguntada, né, do Frequently Asked Questions. Então, é as perguntas que todo mundo quer saber. Na verdade, não existe uma recomendação para um específico switch para você comprar. O que existe é algumas opções que vêm em alguns switches devem ser evitadas. A principal de todas é uma opção ou uma característica que alguns switches têm que se chama EEE, né? 3 letras E, uma atrás da outra, que significa Energy Efficient Ethernet. No português isso deveria ser tipo assim, uma rede com eficiência energética. O que isso faz? Isso é uma espécie de economizador de energia elétrica mesmo, porque esse dispositivo, essa opção ela foi criada para switches com 50 portas naquelas famosas geladeiras de ambientes corporativos, aonde durante a noite, né, no tempo fora do horário de trabalho, ninguém está usando, então eles simplesmente desligam as portas, quase como deixar ela num modo stand-by. Essa função, essa opção, ela é horrível, ela é super prejudicial para a nossa comunicação Dante, por quê? Nos teus canais, não é sempre que você vai estar passando o áudio, mas você quer que quando você precise passar o áudio, o canal esteja funcionando. Então pensa nisso
como uma opção para desabilitar. Então, caso você tenha aí já comprado um switch que tem essa opção EEE, você tem que entrar ali no menu dele e desabilitar para que nenhuma das portas seja desativada por questões de economia de energia. Lembrando Outra que coisa, ele só vai permitir que você faça isso se ele for administrável, né, ou gerenciável. Um switch não isso, administrável e que é EE, você tem que evitar usar ele no seu sistema. exatamente. Os switches que não são gerenciáveis, né? Normalmente, eles são para sistemas únicos e exclusivos Dante, então você pode usar um switch que não tem nenhum tipo de gerenciamento para um sistema que vai ser só Dante. Então, se você precisar, de repente, comprar, por questões orçamentárias, um switch de 4 portas ou um de 5, às vezes existe, ou na verdade são múltiplos de 4, né? De 4 ou 8 portas que não seja gerenciável, não tem problema. Ele provavelmente vai ser um servidor DHCP também. Então, um switch que não tem nenhum tipo de configuração, ele funciona perfeitamente para sistemas exclusivos Dante. Quando você precisar, por exemplo, eu vou dar aqui 3 exemplos, tá? Um show. Então, um live show que você quer aproveitar a mesma rede para passar áudio, controle dos equipamentos, então cada equipamento vai ter o seu específico interface de usuário para controle, você também quer passar DMX e você também quer passar um específico canal para internet. Nesse aspecto, nesse caso, você precisa de um switch gerenciável para que você possa determinar o que é aí prioridade e quanta largura de banda você vai destinar para cada operação. Outra coisa, se você estiver implementando um sistema de áudio em uma rede já existente, mesma coisa, o Didier falou, você provavelmente vai ter que bater um papo com o departamento de TI, requisitar que eles te deem uma opção, né? um range, eu não sei como se fala isso em português, cara. É uma faixa de IP. Uma faixa, exatamente. Uma faixa de endereços disponíveis para você poder designar dentro dos teus equipamentos um endereço de IP para cada um. E uma outra opção é se você, por exemplo, tiver uma locadora de equipamento, que nem sempre você vai usar o mesmo switch com o mesmo microfone e a mesma mesa. Nesse caso, é legal você também considerar usar um switch que não é configurável, porque ele vai estar sempre na sua posição inicial, pronto para ser um servidor DHCP para todo mundo. Então, de repente, hoje você tem lá 5 switches, 50 microfones, 10 mesas e 200 caixas, sei lá, 50 amplificadores. Cada final de semana você vai fazer um mix and match de todos esses equipamentos. Então, também ali, como é uma instalação temporária de um final de semana, quanto seja somente de produtos Dante que vão usar aquela rede, também é possível que você use um switch não gerenciável. Só para concluir, no site da Audinate tem a nossa famosa Blacklist, que é uma lista de alguns modelos, eu acho que somando tudo não dá nem 30 ou 40, alguns modelos de alguns fabricantes que já apresentaram problemas. Então, nós, como estamos do lado do usuário, estamos do lado do nosso cliente, dos nossos profissionais que usam a tecnologia, a gente faz questão de te dizer, olha, caso você precise comprar, evite aqui essa meia dúzia de malfamados. A verdade é que se você só tem Dante, você não precisa de um switch gerenciável, porque não há nenhuma configuração avançada para você fazer. Você só precisa gerenciar o seu tráfego de dados quando você está mesclando diferentes dados. Ou quando você está mesclando formas de transmissão. Se você tem fluxo unicast com fluxo multicast. E é um tema que, para quem não conhece muito unicast e multicast, muito rapidamente falando, que não é para entrar nesse tópico, senão a gente não termina essa live hoje, é que o unicast é de 1 para 1 e multicast, quando eu mando um tráfego multicast na minha rede, eu estou mandando para todas as portas. Então, isso faz com que haja um overload, né, uma saturação de tráfego de dados na minha rede,
que ela pode ser prejudicial, tá? Algumas outras questões que foram discutidas aqui, o Adilson pergunta se com o protocolo Dante até onde as marcas vão interagir, sabendo que se comunicam no áudio, mais o controle se limita no software do fabricante. A verdade, Adilson, é que, assim, por exemplo, dentro de todo esse sistema que a gente tem da Shure, todos os nossos dispositivos em rede, como, por exemplo, essas ANI 4-in e ANI 4-out, que também as pessoas estão perguntando que caixinha é essa, dentro dela há um software. Então, o que acontece? O Dante, né, na verdade, a Audinate, ela gerencia o tráfego de áudio, né, e viabiliza esse tráfego de áudio dos equipamentos da Shure na rede, mas o próprio equipamento também tem um software que, se eu pegar o próprio IP do dispositivo e digitar ele no web browser com o meu computador conectado na mesma rede, eu acesso às configurações específicas do dispositivo, que não são relacionadas necessariamente a tráfego de áudio, mas, por exemplo, essas caixinhas, elas não são meras caixinhas conversoras, né? Ela é tipo um mixerzinho de 4 canais. Você entra ali, você tem controle de ganho, phantom power, filtro, equalização. Você tem uma série de coisas que você faz dentro dela. Então, ela não é uma simples caixinha. Ela é muito mais do que isso. E o grande lance legal é que você controla ela pela rede. Tanto roteamento de áudio usando o Dante Controller, quanto a própria configuração, sonoridade, o ajuste fino de áudio nesse sentido, tá? Como observado também pelo Marcos, ele diz que tem um pensamento: se você já gastou 1 milhão em equipamento, não tem por que você querer economizar com cabos, Cat6, etc. Olha, meu amigo, por incrível que pareça, o pensamento ele existe, entendeu? Assim, a gente está tentando converter a indústria nesse sentido de que realmente não tem por que você economizar, mas é que as pessoas, às vezes, elas não têm muita noção, né? E acabam fazendo algumas economias que elas não são bem pensadas. Também estão perguntando se dá para usar AES67 e Dante no mesmo network switch com QoS. Sim, você pode e é possível. O AES67 é um tráfego multicast, né? Então, na verdade, você acaba que pode ser que seja necessário, mas quando às vezes você usa AES67, dependendo do seu sistema que você tem, você não está usando Dante. E veja bem, se tudo é Dante, não tem por que você usar AES67. Não há menor sentido e necessidade de você trafegar S67, onde você tem um ecossistema inteiro Dante, tá? Isso é para você comunicar outros protocolos. Essa caixinha, inclusive, a ANI 4-in, serve para eu conectar digital para analógico, viu, Rodrigo? Então, quer dizer, eu tenho 4 entradas XLR fêmea, na qual eu posso conectar, por exemplo, um SM58 e levar esse SM58 para a minha rede através de um dispositivo como esse. Da mesma forma, eu consigo extrair áudio, né, com a ANI 4-out, que é aquela de baixo, para eu levar sinal para outros destinos. Tem alguns projetos bem bacanas, assim, de estádios com emissoras de televisão e rádio fazendo cobertura enfim, dentro de estádios, e também na própria Fórmula 1 eles usam muito desses sistemas onde você tem diversas torres de som, né, para você poder fazer esse tipo de configuração e roteamento. O Tony também pede para a gente falar um pouquinho sobre o cálculo de largura de banda. Eu acho que assim faz o curso nível 1 do Dante lá da Audinate lá, que você vai tirar a limpo todo o cálculo, mas é bem simples assim de você conseguir entender. E é importante que você saiba, porque, veja bem, quando você está chegando para implementar uma infraestrutura de rede dentro de um ambiente de TI, você tem que falar para o cara de TI quanto que você vai ocupar ali da rede dele. Porque ele quer saber, será que você vai derrubar a internet dele? Será que você vai dar overload na rede? Será que ele tem que te dar um QoS? Será que ele tem que te dar uma VLAN? Será que... Ele precisa ter toda essa informação que você fornece para ele. Quantos dispositivos IP, qual é o consumo de banda de cada dispositivo. Você precisa fazer um apanhado de informações para entregar para ele e falar, ó, é isso daqui que eu vou entrar na tua rede. Para ele saber, opa, você vai me ferrar ou não, tá tudo certo, a gente consegue trabalhar junto. Então, na verdade, quanto mais integrada a comunicação, quanto mais cooperação existir entre os departamentos de áudio e vídeo e o departamento de TI, melhor. Bicho, eu sempre digo isso nos meus treinamentos também. Fique amigo do cara de TI. Leva uma caixa de chocolate pro cara, bicho, porque a sua vida ali, a tua implementação depende desse cara. E se ele quiser ferrar com a sua vida tipo, não deixar você, enfim, querer te dar
barreiras, né, seja comportamental ou técnica, isso vai ser um problema grave para a tua instalação, porque você não vai conseguir trabalhar direito. Então, nesse sentido, todas as linhas profissionais da Shure, né, principalmente da linha de instalação e da linha mais avançada de conferência, ou os microfones da série mais Pro, como o Accent Digital e o LXD, todos eles já são habilitados para Dante, e também agora grande parte deles são compatíveis com a S67 também, tá? Então, é uma tecnologia que está aí para ficar, que a gente acredita muito como fábrica, assim, né? A Audinate é uma grande parceira da Shure, e a gente acredita que a gente levando esse conhecimento para o mercado, a gente viabiliza melhores projetos, melhores instalações, clientes mais satisfeitos, né? Então, a gente começa a levar o nível da qualidade dos projetos para um outro patamar. Com isso tudo, a gente, né, a Audinate disponibilizou uma série de documentações sobre como a lista negra dos switches. Tem um outro documento que chama So You Are Adding Dante to Your Network, ou seja, você está adicionando Dante para sua rede. Quais são as portas que você precisa pedir para o cara de TI deixar aberta para o teu tráfego ser tranquilo? Então tem uma série de documentações prontas e que é só levar para você ter essa documentação. Você não precisa criar a roda já está lá existente. Ele já quando a Audinate veio para o mercado, isso era um problema, é uma situação que todos os projetos enfrentam. Então essa documentação ela já está pronta, né? Assim como a Shure também tem algumas documentações relativas aos controles do próprio dispositivo da Shure, que são diferentes ou a mais do que a documentação das portas necessárias para apenas o tráfego Dante também, tá? Que mais? Bom, aí a gente já falou um pouquinho, mas a parte da interoperabilidade, o que é o AES-67, né? Ele é um protocolo desenvolvido aí pela Sociedade de Engenharia de Áudio que permite essa interconectividade entre diferentes protocolos. Então, Ravenna é um protocolo muito encontrado dentro do ambiente de broadcast. Eu nunca vi no Pro Áudio e na parte corporativa. Quelan é um protocolo proprietário também da QSC que também utiliza o mesmo tipo de infraestrutura que o Dante. E a própria QSC é uma grande parceira da Audinate também, tem Dante na grande maioria dos produtos deles. E a verdade é que eles inventaram esse protocolo justamente para aumentar a capacidade de diferentes fabricantes se conectarem de forma que haja uma interoperabilidade, que não seja necessário quando é possível. Está todo mundo em rede, vamos ter que voltar para o analógico para a gente poder se falar, né? Então, enfim, não fazia muito sentido. E dentro do AES-67, ele não é um protocolo, não há um dispositivo de mercado que ele seja apenas AES-67. Ele depende de uma infraestrutura por trás dele de algum protocolo específico. Então, ele permite transporte de áudio, clocking e você trabalhar com QoS, mas ele não tem um dispositivo de controle ou descoberta de dispositivo. Então, não há uma espécie de Dante Controller do AES-67. Não existe. Na verdade, eu preciso do Dante Controller para que então eu consiga, né, fazer um tráfego AES-67 nesse sentido. Então, o que mais que eu preciso saber, né? Na verdade, aqui vem até uma pergunta do próprio Rodrigo aqui. Se eu tiver algum problema com o cara do TI, eu teria que montar a minha rede separada? Cara, eu sempre falo isso também. Se o cara não ficou teu amigo e ele está te embarreirando, a melhor forma de você trabalhar com o Dante é você sair da rede do cara e criar uma rede apartada do áudio e vídeo. Isso vai acabar sendo talvez mais caro, mas você tem que implantar talvez mais cabos, mais switches, mas o negócio é você conseguir concluir o seu projeto. Então, se para você concluir, conseguir trabalhar da forma que você precisa, você tenha que estar apartado, talvez seja melhor. Tem muitas empresas no Brasil, por exemplo, que não tem permissão para te dar a liberação para você trafegar áudio na rede. Precisa pedir para o headquarter que está lá nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, não sei. Então, às vezes, isso toma um tempo e um desgaste tão grande que é mais simples você sair da rede do cara e criar uma rede apartada do áudio e vídeo. Muitas vezes você tem problemas na sua rede de perda de pacotes ou de glitch ou qualquer coisa que você está tendo na rede que, assim, qual é a forma, como você descobre onde você está perdendo os pacotes? Existe uma ferramenta que se chama Wireshark que você consegue descobrir isso, mas quantas pessoas sabem mexer no Wireshark? É de graça, tem 1 trilhão de tutoriais no YouTube, mas
de novo, quem sabe mexer nesse negócio? Muito pouca gente. Desafio alguém aqui falar aqui que sabe, manja bem, porque daí é até bom, porque eu já sei quem que eu vou pedir ajuda na próxima vez. Mas uma rede dedicada, sim, Rogério. Então, assim, você faria uma rede apartada, que a gente fala, é uma rede dedicada para o áudio e vídeo, que você não está mesclando com internet, que você não está mesclando com telefonia, automação, às vezes, quer dizer, depende, né, um pouco. Então, o Ingo também está falando que dependendo do tipo de uso do sistema, é até melhor, por segurança, usar uma infra de rede separada. Sim, porque às vezes você consegue ter um gerenciamento melhor da sua rede, que você não depende de outras questões. Embora, quando você está no mesmo switch físico e você faz uma VLAN, você está se isolando ali dentro. E é para isso que serve a VLAN, é uma virtual LAN, né? Uma rede de área local virtual. Então, em vez de eu ter mais switches físicos e eu tenho portas sobrando, então eu utilizo aquela parte ali, mas ali dedicado para aquele tráfego, ou seja, o tráfego das outras portas não está indo para essas portas específicas, né? Bom, cheio de questões aqui, mas para a gente seguir um pouquinho, a gente precisa saber também sobre IP, então é muito importante que a gente entenda como funciona o endereçamento IP, né? É claro que todos os dispositivos vão ter um IP específico, e eles vão precisar estar na mesma sub-rede também para poder se comunicar. De novo, eu acho que toda essa parte de IP, assim, vocês vão conseguir ter um conhecimento muito maior no treinamento da Audinate. O Marcos Borges trabalha com rede, ele manja um pouco de Wireshark. Então, quem precisar de um pouco de conhecimento de Wireshark pode falar com ele. Só que eu não sei se vai ser suficiente, porque normalmente é bucho o negócio. Cobra caro, hein? Cobra caro, né? O software é gratuito, o serviço é que não. É isso mesmo. Não é? Então, usando a rede do cliente, por mais que seja por VLAN, você aumenta o risco de intrusão pelos devices. Aí tem depende, porque eu posso travar isso, por exemplo, com ferramentas hoje em dia, como o Dante Domain Manager, que permite senhas de acesso para diferentes pessoas, né? Quer dizer, a própria Shure tem também protocolos de criptografia de rede que outras pessoas que não têm a senha dos dispositivos não conseguem acessar o software, né? Então, a verdade é que não é necessariamente correto essa afirmação. E aí, então, já que a gente está falando de VLAN, rede compartilhada e tal, isso a gente chama também de uma rede convergente, né? Que é uma rede que combina todas as funções de um grande projeto, onde eu posso ter na mesma rede tráfegos de áudio, de iluminação, internet, transferências de arquivos, comunicação do servidor. E o Dante ele é totalmente compatível com qualquer tecnologia IP padrão. Então, de novo, assim, a cooperação o entrosamento, né, com a equipe de TI, ela é fundamental para que a gente tenha felicidade do nosso projeto, tá? Bom, um outro ponto muito importante que já rolou uma pergunta antes aqui é Dante sobre o Wi-Fi, Augusto. Vai, essa vou deixar para você. A notícia triste. Resposta simples, ó. Não. Por quê? Dante sobre Wi-Fi somente para roteamento, mas para transporte de áudio, não. Então, eu vou só entrar a fundo nessa questão. Wi-Fi, até onde nós conhecemos, até onde é disponível para o usuário final, né, seja o instalador ou quem vai efetivamente passar o áudio ali dentro, ela ainda não é uma solução viável para áudio em tempo real, né? O que está acontecendo numa rede Dante é que literalmente a informação está saindo do meu transmissor, do meu microfone, e ela está chegando no meu receptor em tempo real. A coisa é muito rápida ali. Como as redes Wi-Fi ainda, né, até hoje, eu sempre estresso essa palavra de até hoje, porque a gente pode ver inovações tecnológicas amanhã, mas até hoje a rede Wi-Fi ela é muito instável para a transmissão de áudio em tempo real. Então, o que é possível de ser feito com Wi-Fi junto com o protocolo Dante você instala tudo com cabos, então você cabeia todos os seus equipamentos,
Aí, em uma das portas do teu switch, você põe um roteador com uma antena Wi-Fi. Então, isso vai permitir que você, através de um computador portátil, né, caminhe pela tua instalação, verificando se o roteamento que você fez ou fazendo novos roteamentos, e ali sim você vai ter uma impressão de tempo real. Então, supondo que você instalou tudo aí no teu show, vamos falar de um show live. Você cabeou tudo, beleza, portas primárias, aí você conectou as portas secundárias, aí você quer dar uma volta e ir lá na coluna direita para verificar se aquela caixa específica está funcionando. Tudo bem. Aí você pode colocar um roteador Wi-Fi no final da tua rede ou em uma das portas do teu switch e conectar o Wi-Fi do teu computador no software Dante Controller que vai monitorar a rede. Então aí, se você já está familiarizado com o software, você lembra que é uma matriz e você vai ali clicar nas intersecções para efetuar uma subscrição ou uma conexão. Então, essa é a única coisa que é possível de ser feita com o Dante em uma rede sem fio. Para áudio, nada feito. Para comunicação de roteamento e nomeação, de repente você quer salvar o preset, tudo aquilo que é possível de ser feito no Dante Controller é possível de ser feito via Wi-Fi. Mas áudio, infelizmente, até hoje não. É a mesma coisa o próprio controle, né? Porque o Augusto está falando da parte de roteamento e tudo mais, mas se eu precisar controlar algum equipamento em rede, por exemplo, da Shure, eu consigo também através dessa mesma forma. Então, assim, o controle, ele é possível, o transporte de áudio em si, não. Tá? Então, esse slide aqui ele mostra muito isso que a gente está falando, né? As redes só movem bits, são uns e zeros, ou seja, eu tenho na mesma rede o meu áudio, eu tenho o cara que está subindo uma foto lá, o cara que está mandando e-mail, o cara que está no Facebook, e quais dados são mais críticos, né? O que é mais importante que seja transportado em tempo real? Quem é que precisa ter prioridade nesse sentido? E nesse sentido é o áudio. Então é aí que se eu tivesse uma rede com essas disciplinas aí todas na mesma rede, eu teria que dar prioridade ao transporte do tráfego de áudio para que eu não tenha problemas na minha rede, né? Então, assim, como conclusões principais, né, assim, o networking, né, o áudio em rede, ele está aqui para ficar. Ele não é uma tecnologia que ela está vindo para melhorar os nossos processos, para melhorar os nossos projetos, para dar mais capacidade de trabalho. Então, para a gente potencializar o nosso sistema, o nosso projeto em si. Ele nunca vai substituir por completo o analógico, mas eles se complementam, sendo que na verdade, com boa parte dos casos, os sistemas em rede serão preferidos, né, em comparação com os sistemas analógicos. Networking ou trabalhar em rede não é difícil. Tem uma pancada de treinamentos online gratuitos para você fazer, para você se capacitar, para você desmistificar essa questão de que networking é difícil. É que no mundo do áudio, como não existe, né, uma engenharia de áudio no Brasil, alguma coisa assim específica, um curso, né, uma faculdade disso, a gente aprende muito fazendo. Com rede é um pouco mais difícil porque a gente já está no metade da nossa trajetória profissional e de repente surge uma nova disciplina que a gente tem que botar para dentro e aí não é uma disciplina assim que você, tá, é assim, pego aqui, conecto ali, tá, e já sei o que estou fazendo. Não é tão sugestivo. Mas no momento que você entende, ela é muito prática, tá? Lembrando que rede, dados, são apenas uns e zeros, ou seja, o áudio do meu cantor, do meu presidente, enfim, da pessoa mais, do meu artista, ele é o mesmo do que um e-mail, é um pacote de dados na minha internet. A questão é como eu faço esse meu pacote ser um pacote preferencial, é que faz toda a mágica do negócio, né? E a gente precisa considerar toda a rede, não apenas o switch. Eu preciso pensar nas portas, na ampliação futura, nos conectores, no tipo de cabo. Quer dizer, a minha infraestrutura ela é fundamental que eu tenha esse conhecimento, tá? Então, de novo, assim, um ponto muito sensível é que essa cooperação, essa integração aí e o entrosamento de áudio e vídeo com TI é fundamental para o sucesso do projeto, né?
E com isso, eu deixo aqui o convite para todo mundo buscar conhecimento, seja de treinamentos, referências, normas técnicas. Assim, a gente tem o Shure Audio Institute, que tem uma série de certificações para você fazer. Uma das pré-requisitos para você sair certificado na Shure é você ter pelo menos o nível 1 e 2 das certificações do Dante, né, lá no site da Audinate. E a AVIXA, que é a Associação Audiovisual da Experiência de Integração, na verdade é onde você encontra também outros cursos e outras normas técnicas. Eu acho que é muito importante que vocês sejam certificados. Está crescendo muito a solicitação do próprio mercado por profissionais certificados. E se você é um profissional certificado da Audinate, da AVIXA e da Shure, você já tem um baita de um diferencial comparado com a grande maioria que não está indo atrás de conhecimento. Aproveitem, porque é gratuito. Aproveitem que estão em casa, aproveitem que estão nesse momento onde a gente está com uma baixa aí de trabalho mesmo, né? E a gente tem a oportunidade de se capacitar para quando o mercado voltar ao normal, a gente voltar com força total, com mais conhecimento, com mais capacitação e sabendo o que a gente está fazendo. Tá? Eu queria agradecer aqui o Fernando Fortes, que está aí dando um suporte aqui por trás da cortina, aí, respondendo as pessoas aí também no grupo do Facebook lá. Augusto, muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Eu acho que foi fantástico, tá? Lembrando que se vocês escanearem o QR Code que leva direto para a página dos respectivos links que estão aí na frente de vocês. Então, queria agradecer o Augusto aqui de novo pela participação, a Audinate presente sempre com a gente. Então, obrigado. Se quiser dar uma palavrinha para a galera, fica à vontade. Não, mais nada. Só fico feliz de poder participar. Realmente quero estar o mais próximo possível de todos os brasileiros profissionais e também os cidadãos nesse momento difícil que a gente está. Vamos aproveitar para ampliar o nosso conhecimento e ficar cada vez mais preparado para quando a gente puder voltar ativa. Vou deixar desde já, então, o convite para todo mundo ir direto para o site. Tem a certificação em português, que inclusive foi o Didier que deu uma super força lá trabalhando na tradução. Me coloco à disposição, de repente, Didi, para você sugerir aí uma data. A gente faz uma outra live dessa com o teu pessoal, só que mais focada na certificação Dante, onde a gente vai poder entrar mais a fundo em muitas das perguntas que foram levantadas hoje. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn também ou aqui no Facebook, meu nome é Augusto Marcondes e eu fico à disposição para qualquer coisa. Aí é um carinho para mim poder trabalhar com o nosso povo brasileiro. Show de bola. E aí deixa aqui também o convite para as pessoas, enfim, das próximas lives. Amanhã, uma live incrível com o Fernando sobre, enfim, tire suas dúvidas de RF com o nosso mestre dos magos. E quinta-feira com a Fernanda Gereto sobre as vantagens de escolher sistemas que permitem integração com a AV e automação. E volta o tópico da rede, porque essa integração e esse controle com automação, né, para quem é integrador e projetista, precisa da rede para fazer todo esse controle. E na sexta-feira o nosso Ninja Kadoka falando sobre os kits PG Alta para microfonar instrumentos diversos. Então, de terça a sexta-feira, sempre às 14 horas, a gente está aqui trazendo conhecimento, trazendo, enfim, umas lives legais para a gente poder compartilhar conteúdo e para a gente poder estar aqui junto, enfim, trabalhando nesse momento, né, que a gente está vivendo, onde a gente tem que estar mais perto um dos outros. E a gente que sempre está com essa desculpa de que não tem tempo para aprender, não tem tempo para buscar conhecimento, aproveitem esse momento, sabe? Aproveitem que, enfim, temos um profissional da Audinate que é brasileiro aí e está aí disposto para ajudar. Então, é também uma oportunidade da gente estar buscando mais conhecimento direto da fonte, tá? E, desafio aceito. Então, Augusto, agora eu aguardo o convite, né, para eu ser o guest, para eu ser o participante, para ser o convidado. Vamos lá, eu vou pedir, eu vou aproveitar que está todo mundo online, a gente vê aí, de repente, uma das próximas datas disponíveis. Eu, literalmente, estou super feliz de poder estar aqui, ao vivo com vocês, e vamos nessa. Legal, então obrigado, gente, novamente aí. Lembrando só que para quem não se inscreveu para concorrer ao sorteio,
tem o link que está embaixo, tá? Então não perde amanhã às 2 horas também. Essa live vai ser publicada no YouTube também para a gente poder compartilhar posteriormente com quem não conseguiu estar aqui ao vivo, tá? E novamente obrigado aí pela participação de todos, toda essa galera aí, muitos amigos aqui na linha, grandes profissionais. Eu fico muito orgulhoso de ter vocês aqui como participantes aqui, porque vocês elevam a nossa qualidade da nossa live com perguntas inteligentes e pertinentes do mercado, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.